Aula 186. Natal. Ouça Fernando Pessoa. Natal. Na província neva. Nos lares aconchegados, um sentimento conserva os sentimentos passados. Coração oposto ao mundo. Como a família é verdade. Meu pensamento é profundo. Estou só e sonho saudade. E como é branca de graça a paisagem que não sei, vista de trás da vidraça do lar que nunca terei. Fernando Pessoa. Vamos interpretar esse poema de Fernando Pessoa. Eu o trago interpretado nesse livro de minha autoria, em que eu interpreto as poesias de Fernando Pessoa. Então a interpretação é minha. Na primeira estrofe, vamos ler a primeira estrofe. Natal. No lar, aconchegado, um sentimento conserva os sentimentos passados. O Natal faz aproximar o passado e o presente. Esta aproximação se processa no lar. O Natal favorece as relações de família. É o que ele está dizendo. A antítese é expressiva. Lá fora, neva, mas cá dentro os lares são aconchegantes. Essa é a primeira estrofe. A segunda estrofe. Coração oposto ao mundo, como a família é verdade, meu pensamento é profundo, estou só e sonho saudade. Na segunda estrofe, o poeta lírico constata que o coração sentimental, como a família, situa-se oposto ao mundo. Aqui dentro, a família e o coração unindo o passado e o presente. Lá fora, o mundo assistindo ao afastamento, ao isolamento, à destruição das relações humanas. A saudade ele invade a alma porque não está no lar, está fora. Lá fora, neva. Terceira estrofe. E como é branca de graça a paisagem que não sei, vista de trás da vidraça do lar que nunca terei. Na terceira estrofe, a paisagem é branca de graça, ou seja, é meiga, sublime, elevada, pura, desde que vista de trás da vidraça de um lar. E esse lar, o sujeito lírico nunca terá. No aconchego do lar, a neve é pureza, vista de dentro para fora. O sujeito lírico lamenta sua solidão. Acho que a minha interpretação sugere todo o sentimento que o poeta demonstra, o sujeito lírico demonstra nessa poesia. Alguma coisa gramatical, ele colocando Natal, reticências, na província neva, eu posso interpretar sintaticamente, é Natal, na província neva.
Ou posso interpretar, na província névoa, no Natal, com essa preposição subentendida. Ou eu posso dizer que é meramente um anacoluto, uma palavra solta no texto. Quando você coloca uma palavra solta no texto, sem nenhuma função sintática, é um anacoluto. Eu vou dar um anacoluto. Eu? Que me importa a tua vida? Esse eu está deslocado. Esse eu é anacoluto, está fora do contexto. Padre Vieira, os 3 reis, é tradição da igreja que um era preto. Os 3 reis foi suficiente para eu entender o que ele quer dizer, mas está fora do texto, está deslocado. Tua família, recordo-me dela com saudade. Tua família está deslocada no texto. Então eu posso interpretar que esse Natal seja anacoluto. Natal, aí começa a oração, na província neva. Neva, verbo nevar. Os verbos que exprimem tempo ou fenômenos meteorológicos não possuem sujeito. Por convenção. Só por convenção. Lógico que a frase teria um sujeito. Neva se refere a alguma coisa. Mas por convenção, neva, anoitece, chove, sujeito inexistente. Por convenção. Ele é cuidadoso nas rimas, o neva e o conserva, aconchegados e passados. A mesma posição ele respeita embaixo, o mundo e o profundo, a verdade e a saudade, como também refaz na última quadra a graça, vidraça, sei e terei. Esse é o Natal de Fernando Pessoa. Vamos ver o Natal de Olavo Bilac? Vamos ver o Natal de Olavo Bilac. No ermo agreste da noite e do presepe, um hino de esperança presaga enchia o céu com o vento. As árvores. Serás o sol e o orvalho, e o armento. Terás a glória e o lar, vencerás o destino. E o pão. Darás o pão da terra e o pão divino. E a água. Terás alívio ao mártir e ao sedento. E a palha. Dobrarás a cerviz do opulento. E o teto. Elevarás do opróbrio o pequenino. E os reis. Rei, no teu reino entrarás entre palmas. E os pastores? Pastor, chamarás os eleitos. E as estrelas? Brilharás como Deus sobre as almas. Muda e humilde, porém, Maria, como escrava, tinha os olhos na terra em lágrimas desfeitos. Sendo pobre, temia, e sendo mãe, chorava. O Natal de Olavo Bilac é um soneto, versos alexandrinos, 12 sílabas poéticas em cada verso. O parnasiano gosta do verso alexandrino. Gosta do soneto, porque é uma composição fixa, e gosta do alexandrino pela sua raridade no mundo clássico. Vamos lá ver o poema de Olavo Bilac. Primeira quadra. No ermo agreste da noite do presepe, um hino de esperança presaga enchia o céu com o vento.
Essa palavra presaga, ele colocou aí como um adjetivo que pressente um acontecimento, geralmente triste, mas que pressente um acontecimento. Então, no ermo agreste da noite e do presépio, é o presépio do nascimento de Cristo. Um hino de esperança, que anuncia coisas, né? De esperança que anuncia algum acontecimento, e isso enchia o céu com o vento. Eis os 2 primeiros versos. As árvores. As árvores vão falar. Elas vão. Ele colocou o diálogo num discurso direto. O que segue é a fala das árvores. Então, as árvores. E entre aspas, ele diz, Bilac diz o que as árvores estão dizendo na noite de Natal. Estão dizendo a quem está nascendo na noite de Natal. Serás o sol e o orvalho. É isso que as árvores disseram ao nascedouro, àquele que nasce, ao princípio da encarnação defendido pela Igreja Católica. Então as árvores, serás o sol e o orvalho. Se fosse no discurso direto, o autor escreveria: as árvores disseram que seria o sol e o orvalho. Eu colocaria a conjunção que para unir as orações. Mas aí é a fala das árvores. E o armento? Armento é um rebanho vácuo, ou seja, um rebanho de vacas. Armento. E o armento, que disse? Terás a glória. E o luar, o que é que disse? Vencerás o destino. E o pão, que disse? Darás o pão da terra e o pão divino. E as águas, que disseram no presépio? Trarás alívio ao Marte e ao sedento. E a palha, o que disse? E essa palha pode ser a cama, o repouso. O que disse? Dobrarás a cerviz do opulento. Opulento é um homem de muito poder, de muitos recursos econômicos. E cerviz? Bom, cerviz é a nuca, o pescoço. Mas dobrarás a cerviz do opulento? Vamos colocar esse cerviz como sinédoque de cabeça. Cabeça. Então, dobrarás a cabeça do opulento para tornar mais humilde. E o teto, que é a casa, a moradia, elevarás do opróbrio o pequenino. Elevarás o pequenino do opróbrio. Opróbrio é falta de honra, ignomínia. O contrário de opróbrio é honra. Então, e o teto disse: elevarás o pequenino do opróbrio, arrancará o pequenino do opróbrio, elevará o pequenino do opróbrio. E os reis, que disseram? Rei, no teu reino entrarás entre palmas. E os pastores que disseram? Pastor, chamarás os eleitos. E as estrelas, brilharás como Deus sobre as almas. O desfecho. Mas muda e humilde, porém, Maria, como escrava, tinha os olhos na terra e lágrimas de feitos. Sendo pobre, temia. Sendo mãe, chorava. Se eu colocasse o terceto no discurso direto, eu, Maria,
como escrava, tenho os olhos na terra em lágrimas de efeitos. Sendo pobre, eu temo, e sendo mãe, eu choro. Olavo Bilac. Importante lembrar a personificação. Quer dizer, as palavras estão personificadas, uma figura de linguagem que eu chamo até de prosopopeia. O pão está personificado, a água, a palha, o teto, as estrelas. Personificação, prosopopeia. Esse é o Natal de Olavo Bilac. Eu gosto da posição da rima de Olavo Bilac, ele faz uma posição da rima clássica, como Camões. Observa, hino e destino, vento, armento, deixa interpolada, deixa as duas presas e a outra envolvendo. Ele repete o mesmo hino lá em cima, o som, ele repete embaixo, divino e pequenino, sedento e opulento, e fica presa. Por último, as palmas e almas, escravo e chorava, e eleitos lá em cima, defeitos embaixo. Perfeita rima. Poema tecnicamente perfeito. Olavo Bilac. E é um poema cheio de esperança. Soneto de Natal, Machado de Assis. Um homem era aquela noite amiga, noite cristã, berço do Nazareno. Ao relembrar os dias de pequeno e a viva dança e a lépida cantiga, quis transportar ao verso doce e ameno as sensações da sua idade antiga, naquela mesma velha noite amiga, noite cristã, berço do Nazareno. Escolheu o soneto. A folha branca pede-lhe a inspiração, mas frouxa e manca a pena não acode ao gesto seu. E em vão, lutando contra o metro adverso, só lhe saiu esse pequeno verso. Mudaria o Natal ou mudei eu? O Natal de Fernando Pessoa é solidão. O Natal de Olavo Bilac é esperança. O Natal de Machado de Assis é mudança. Lá em Pessoa, o verso-chave, estou só e sonho saudade. Em Bilac, o verso-chave, no ermo agreste da noite e do presepe, um hino de esperança presaga enchia o céu com o vento. Em Machado de Assis, o verso-chave, mudaria o Natal ou mudei eu? Dos 3 poemas sobre o Natal, o do Bilac é mais cristão. O do Machado de Assis é mais realista. E de Fernando Pessoa é o mais amargo. Vamos corrigir os exercícios da aula passada, da aula número 185. Lá eu propus 20 questões sobre um soneto de Vinícius de Moraes e um conto de Machado de Assis, Um Homem Leal. Vamos à resposta das questões. A alternativa A responde às questões 4, 8, 11 e 19. A alternativa B de bola responde às questões 1, 2
meia dúzia, 12 e 18. A alternativa C de casa responde 9, 16, 17 e 14. A alternativa D de dado responde às questões 3, 5 e 7. E a questão E de elefante, 10, 13, 15 e 20. Exercício para a próxima aula, para a próxima quarta-feira. Cárcere das Almas, Cruz de Souza. Ah, toda alma num cárcere anda presa, soluçando nas trevas, entre as grades do calabouço, olhando imensidades, mares, estrelas, tardes, natureza. Tudo se veste de uma igual grandeza quando a alma entre grilhões as liberdades sonha, e sonhando as imortalidades rasga no etéreo espaço da pureza. Ó almas presas, mudas e fechadas nas prisões colossais e abandonadas da dor do calabouço atroz, funéreo, nesses silêncios solitários, graves, que chaveiro do céu possui as chaves para abrir-vos as portas do mistério. Um soneto para ser interpretado e também um trecho de Eça de Queiroz, do seu romance Os Maias. Muitos autores, geralmente portugueses, consideram Os Maias o melhor livro de Eça de Queiroz, o mais exuberante, o mais grandioso. Geralmente os autores portugueses, os críticos portugueses, têm nos Maias uma obra monumental. Eu teria um trecho do romance Os Maias para interpretação. Eu gosto muito de Eça de Queiroz e gosto também dos Maias, mas não para contrariar, longe disso. Eu prefiro, como obra magnífica de Eça de Queiroz, O Crime do Padre Amaro. É que talvez foi o primeiro livro que eu li na minha infância, e depois reli na mocidade, e depois reli mais adulto. Quer dizer, eu admiro o texto, a escrita, a crítica sociológica, a crítica política, psicológica de O Crime do Padre Amaro. Mas vamos ficar com os Maias. Eu dei um trecho, né, dos Maias e vocês vão interpretar as questões de 1 a 20. O meu texto que eu extraí: defronte do ramalhete, os candeeiros ainda ardiam. Então vão aparecer dois personagens, o Carlos e seu avô. E vocês vão interpretar, então, o que é que acontece neste ambiente. Já que o Natal está chegando, e eu já declamei 3 poemas sobre o Natal, Fernando Pessoa, Olavo Bilac e Machado de Assis, vamos ver o Natal de Francisca Júlia. Francisca Júlia é uma poetisa parnasiana. É de 1874 e morreu em 1920. Boa poetisa. Ela tem uns versos decassílabos e alexandrinos muito bonitos sobre a técnica parnasiana. Eu tenho que esclarecer algumas palavras, vou fazer um desfecho, mas tenho que esclarecer algumas palavras. O título que ela deu ao poema foi Ângelus. E Ângelus é uma palavra latina que significa anjo, que é o início das orações que se fazem no começo do dia, ao meio-dia e no começo da noite. É Ângelus, que se inicia com a expressão
ângelos. Estas orações, elas relembram o tema católico da encarnação, o mistério da encarnação. Relembra o texto, relembra o Natal. É o que faz a poetisa Francisca Júlia. Há uma palavra de pouco uso no texto que é preciso esclarecer antes. Laus perene. Laus perene. Laus é glória e perene é eterna. A perene glória. E esse laus perene é a exposição permanente do Santíssimo em toda a igreja. Laus perene. Vamos ver o Ângelus de Francisca Júlia. Desmaia a tarde. Além, pouco e pouco no poente, o sol, rei fatigado em seu leito, adormece. Uma ave canta, ao longe, o ar pesado estremece do ângelo ao soluço agoniado e plangente. Salmos cheios de dor, impregnados de prece, sobem da terra ao céu numa ascensão ardente. E enquanto o vento chora e o crepúsculo desce, a Ave Maria vai cantando tristemente nessa hora, muita vez em que fala a saudade pela boca da noite e pelo som que passa. Laus perene de amor, cuja mágoa me invade. Quisera ser o som, ser a noite, ebre douda de trevas, o silêncio, essa nuvem que evoca ou fundir-me na luz e desfazer-me toda. A minha pátria é a língua portuguesa.